Bom, dando continuidade aqui com o bate-papo com o professor André Lima, uma palavra, professor. Então, como eu estava falando, o discente ele sai com uma formação muito bem qualificada, não somente em questão acadêmica, mas também pessoal, né? A gente aprende, a gente exercita constantemente, né, a empatia, né, a sensibilidade com a situação do outro, o respeito, saber lidar com as diferentes pessoas, né, com os diferentes setores da universidade. Então, assim, quando o petiano ele sai da universidade, ele sai com uma formação completa, né? Ele sai com uma formação completa, não somente acadêmica, até porque quando entra no PET, o discente ele tem que manter um bom rendimento acadêmico. Ele não pode ter se ele tiver 2 reprovações, ele sai do grupo, entendeu? Então isso acaba forçando a pessoa a ter uma disciplina de estudo, né, para poder trabalhar bem as matérias, uma disciplina de trabalho. A gente é muito rigoroso nas atividades, né, na execução das atividades, na participação das atividades, né? E tudo isso acaba com o tempo levando a uma formação muito boa, porque a gente se acostuma. Eu digo isso, o discente, mas eu me enquadro também, porque eu também acabo aprendendo muito a me disciplinar, né, a desenvolver as atividades com ele, mas ter uma rotina, não somente no trabalho, mas na minha vida pessoal, né? E uma coisa que é muito interessante, professor, a gente destacar, é que às vezes se coloca muito PET na instituição como sendo pessoas que são a mais do que os outros, mas não são, muito pelo contrário. A questão é porque a gente mantém uma disciplina, né, de trabalho, de envolvimento nas atividades, e isso acaba pensando que o petiano é uma figura, né, que se destaca em alguns aspectos. Não é isso. É porque a gente tem que, de fato, levar a disciplina e tem que incorporar essa disciplina, né? Então, a partir do momento que a gente faz isso, a gente incorpora isso na nossa vida, em todos os aspectos. E eu acho até importante falar nisso, porque, pelo que eu estou entendendo, o fato que você disse que coloca o estudante à frente dos trabalhos, não é você como você está à frente. Isso para mim, eu enxergo como um amadurecimento profissional. Isso, né? Porque o discente está aqui, ele está no papel de discente, mas ele também é um profissional. E quando ele se formar, ele vai continuar sendo um profissional. Então, ele tem que levar na carreira dele esse sentimento de que ele tem que ter a iniciativa, ele que tem que ter as ideias. Né? E esse é um ponto interessante, professor. Porque, veja, a gente diz que cada cabeça é um universo. E uma coisa que a gente preza mesmo, é o respeito às ideias do colega. Então, o colega, a gente dá esse espaço. O colega teve uma ideia, vamos fazer isso, e como é que vai ser e tal. Então a gente desenvolve isso. Ou seja, a gente escuta, né? E não é a figura do tutor que vai dizer que sim ou que não. É o grupo. A gente tem um princípio que a gente chama de horizontalidade. Dentro do programa, horizontalidade. Ou seja, a minha fala, a minha posição não é maior do que a de Larissa ou a de Maria. Não há uma hierarquia. Não. Qual é o meu papel? Eu tenho funções diferentes. Minha função é o quê? É gerir o grupo, dizer quais são os limites das coisas, enfim, burocráticas, questão financeira, né? Ser a pessoa responsável para poder alimentar o sistema, entendeu? Então a gente precisa ter esse controle nos limites até onde se pode ir. Mas a construção das coisas, das propostas, tudo sai de dentro do próprio grupo. Então isso a gente respeita muito e não se pode ferir o princípio da horizontalidade. Então eu entendo que o petiano, ele não só amadurece profissionalmente, como eu falei agora, a questão de ele estar à frente dos projetos, como ele também amadurece pessoalmente. Exato. Né? A questão das relações humanas. Exato. Né? Ele entender o defeito do outro, ajudar o outro. Exato. E ele ser ajudado, né? Exatamente. É um amadurecimento pessoal também. Exatamente. Então, a partir disso, a gente não somente vai colocando em prática o desenvolvimento das habilidades de cada um, né? Às vezes, por exemplo, tem um petiano que ele tem uma habilidade, sei lá, com alguma coisa técnica, ou alguma coisa digital, algum programa, alguma coisa, e é compartilhado. A gente faz uma oficina ali, vamos compartilhar isso e tal, né? Ou seja, a gente valoriza e aproveita, né, o conhecimento de cada um.
para poder justamente haver esse compartilhamento e crescimento do grupo, né? Porque isso é um crescimento do grupo. Então, assim, tudo isso leva o PET a o que eu costumo dizer que é o melhor programa do Brasil e talvez do mundo, porque é um programa completo. Por exemplo, eu fui aluno de iniciação científica PIBIC e eu desenvolvi muito bem minha pesquisa, mas eu precisei melhorar muito em outros aspectos. Então, quando eu entrei no PET, eu comecei a entender isso, que de fato o PET ele prepara, ele é um programa completo, porque o aluno que é petiano ele também é obrigado a desenvolver a pesquisa, ele tem uma carga horária para desenvolver a sua pesquisa com um orientador que ele escolher, na área que ele escolher. Então, a gente faz a mesma dinâmica do PIBIC, a todo semestre tem que apresentar um relatório, uma banca, ou seja, tem um treinamento, porque o curso é de bacharelado, né? Então a gente tem esse treinamento de pesquisa. Por outro lado, a gente também desenvolve a atividade de ensino junto do aluno da graduação e a atividade de extensão junto com a comunidade externa. Por exemplo, um outro dia a gente foi para a escola do IPA, né, que é a escola rural, a gente fez algum trabalho lá relativo à consciência ambiental e o Parque Estadual Mata da Pimenteira, que está próximo, porque eles são pessoas que vivem ali, então a gente precisa trazer esse esclarecimento também e aprender com ele. Então, tudo isso acaba a gente vendo várias vertentes, vários lados, né, da vida. Então, o programa, ele de fato é o melhor programa do Brasil, porque ele tem toda essa formação, uma formação completa, né? E eu sou muito satisfeito em trabalho assim no PET, muito satisfatório, empolgado e satisfatório. É muito satisfatório. Motivador, né, professor? Exatamente. Motivador. Está vendo os discentes crescerem profissionalmente, né? Ver os projetos realmente sendo executados. Exato. E saber que são ideias deles, né? Que, claro que você dá o suporte, tudo, né? Você, dentro de sala, até mesmo de sala de aula, você orienta os alunos nesse sentido também, eu imagino. Isso. Então, eu acredito que seja muito gratificante isso. Isso. E a gente pode traduzir isso em números mesmo. A maioria dos nossos petianos, eles se envolvem em atividades após a graduação, mestrado, doutorado ou trabalhos, né? Então, a grande maioria a gente faz eventualmente uma consulta, né, aos egressos, né? E a gente vê que de fato são discentes que se destacam na vida profissional, né? Porque eles seguem, né? Eles seguem essa formação, né? E continuam, né? Especialmente na área acadêmica. Sim. A fala do professor André Lima foi bem interessante. Vejam que ele falou muito superficialmente, né? Ele deu uma ideia bem geral do que é o projeto. Só com essa fala a gente já vê que o projeto é muito importante. É até empolgante, né? Para quem está assistindo, quem está interessado em um dia ser estudante de biologia, que dá o UAST, né? Ou de biologia ou de qualquer outro curso, né? Claro, a gente está falando mais da biologia, mas puxando um pouquinho para né? o lado de vocês. Mas a fala do professor André Lima, repito, foi importante nesse sentido de superficialmente falar da importância do PET Bio dentro da UAST, dentro da comunidade científica em geral, né? Daqui a pouco nós vamos conversar com duas discentes, Mariana e Larissa, e elas vão falar questões mais específicas, né? Vai aprofundar mais a importância do PET, conhecer um pouco mais dos projetos, daqui a pouco num próximo vídeo, tá bom? A Rádio UAST é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Até daqui a pouco.